pessoal! Meu nome é Sara Machado e nós estamos iniciando mais um episódio do podcast Papo de Laticínios. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu quero pedir para vocês, antes da gente iniciar esse episódio, para vocês se inscreverem no nosso canal. É só procurar por Papo de Laticínios lá no YouTube, se inscrever, acionar o sininho, assistir o podcast, gostou, deixa um like lá pra gente, que isso ajuda muito a gente a manter os nossos conteúdos, a entrega dos nossos conteúdos aqui para vocês. Nós estamos também lá no Spotify. Então vocês podem procurar por Papo de Laticínios lá no Spotify e acompanhar nossos lançamentos por lá. Toda segunda-feira tem um episódio novo no ar. Nós estamos também em todas as redes sociais. Nas nossas redes sociais, nós compartilhamos os nossos cortes e nós interagimos com vocês. É só vocês procurarem por @Papo de Laticínios. Gostaria aqui também de fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores, a Evomilk e a Evoali. A Evomilk é um sistema completo de gestão da cadeia do leite, integrando software e aplicativo para apoiar laticínios em toda a operação de campo. Com a Evomilk você tem o aplicativo do transportador, aplicativo do técnico, aplicativo do gestor e o aplicativo do fornecedor de leite. E claro, os gestores têm uma plataforma completa para acompanhar todo esse fluxo com dashboards inteligentes. Com a Evomilk o seu laticínio trabalha de forma integrada, com dados confiáveis e visão completa da operação. Aproveito também para agradecer a Evoali, que vem transformando a forma como as indústrias de alimento e especialmente os laticínios gerenciam seus programas de autocontrole. O grande destaque é o Evopac, um aplicativo e um sistema web gerencial que permite digitalizar e automatizar toda a gestão dos programas de autocontrole da sua indústria. Com o Evopac, você planeja, executa e monitora os programas, os controles de qualidade com muito mais agilidade e segurança. Ele facilita os trabalhos das equipes no dia a dia, organiza as rotinas de verificação, padroniza os processos e ainda simplifica muito as auditorias. Para vocês conhecerem sobre a Evomilk, conhecerem mais sobre a Evomilk, vocês podem procurar em @Evomilk_BR, nos chamar, que a gente marca uma demonstração com vocês. E para vocês conhecerem mais sobre o nosso Evopac, o nosso programa de autocontrole digital, vocês podem nos chamar em @Evoali_BR e nos chamar lá que a gente vai agendar uma demonstração para vocês. Com os nossos recados dados, vamos ao nosso episódio de hoje. Nós estamos recebendo pela segunda vez Josi Guimarães, que vai falar para a gente hoje sobre um assunto que é de extrema importância para quem precisa se atualizar aí com os RHs, né, principalmente nas indústrias de laticínios. Nós vamos falar hoje sobre a NR1. O que é a NR1 e por que ela importa para a sua empresa? Josi, seja bem-vinda ao Papo de Laticínios. Ei, Sara, muito obrigada. Boa tarde. Que bom estar com você aqui nesse dia de hoje para a gente falar desse assunto tão importante, dessa temática que está em alta aí. Muito obrigada aí pelo convite. Vai ser um prazer, uma satisfação estar com você mais uma vez no Papo de Laticínios. Pois é, para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho da Josi, nós gravamos um outro episódio super legal, onde a gente explorou bastante o assunto saúde mental. Então, para quem quiser, é só procurar por Josi Guimarães lá no Papo de Laticínios, que vocês vão acompanhar um outro conteúdo muito bacana. Ô Josi, para quem ainda não assistiu o nosso outro episódio, para quem ainda não conhece a Josi, conta pra gente quem é Josi Guimarães. Então, eu sou a Josi Guimarães, sou economista, especialista em desenvolvimento humano e organizacional, e hoje eu atuo como consultora de recursos humanos. E aí trabalho com todos esses escopos do RH, com treinamento e desenvolvimento, com processos seletivos de recrutamento e seleção, com desenvolvimentos de PDIs, né, plano de desenvolvimento do funcionário, de lideranças, como mentora de carreira e de liderança para pessoas também, para além das empresas. Então, eu ajudo empresas e pessoas a performarem melhor nesse universo aí do mundo corporativo, a trabalharem melhor, a desempenharem melhor e alcançarem os seus resultados. Muito legal, Josi. Muito legal e muito essencial, né? Principalmente, né, quando você fala em desenvolvimento né, dos profissionais
E quando você fala, né, você fala muito de saúde mental, eu acho que nós estamos em momentos do mundo aqui, sim, que são essenciais. Primeiro, que uma palavra que a gente mais escuta é performance, né? Como é que eu faço para melhorar minha performance? Todo mundo quer isso. Eu, por exemplo, se eu abro o meu Instagram, toda lá tá performance, melhora sua performance. Eu falo assim, meu Deus do céu, né? Tem que acordar 5 horas da manhã, malhar não sei que tanto, correr não sei que tanto, ler não sei quantos livros, ter saúde, né? Então, assim, é uma palavra que está muito em alta, né, no nosso dia a dia. E saúde mental, né? Então, acho que não é à toa também que vem essa NR1 tratando desse assunto sobre, né, sobre saúde mental. A gente vai explorar um pouquinho, né? Você vai explicar pra gente como é que tudo isso funciona. Mas assim, eu acho que é essencial o seu trabalho, extremamente importante. Eu acho que para quem quiser uma ajuda, né, fica a dica aqui para falar com a Josi, tanto as empresas quanto os profissionais, porque não adianta, a gente sozinho a gente não vai. A gente precisa de ter... Eu falo assim, é por isso que tem esse tanto de profissional, né? Tem esse tanto de curso aí na faculdade, tem essa disponibilidade tão grande, porque está formando profissionais porque a gente precisa. Tanto as empresas quanto as pessoas precisam de ajuda. As pessoas são o maior patrimônio de uma empresa, né, Sara? Sem as Sim. pessoas, a gente não consegue nada. Então, quanto mais a gente poder desenvolver líderes e equipes, mais resultados, mais produtividade, mais performance, tudo isso se consegue com o desenvolvimento das pessoas, né? E é legal, né? Porque assim, a gente... Se você for falar com qualquer empresa hoje, eu acho que qualquer gestor de qualquer empresa hoje fala assim, hoje, qual que é o seu maior gargalo? Ele vai falar, mão de obra, pessoas, né? Mas o que nós estamos fazendo, né, para desenvolver as pessoas, para manter as pessoas, né? O que nós estamos fazendo para atrair essas pessoas para os nossos negócios, né? Eu acho que a gente falou disso, né, até no nosso outro episódio. E eu acho que essa norma, ela também traz muito isso, essa reflexão para dentro dos nossos negócios, né? A gente quer que os negócios dê certo, mas, igual você falou, pessoas é o maior patrimônio. E como é que a gente... assim, às vezes eu só entendo o meu negócio, né? Às vezes eu sou laticínio, eu entendo de fazer queijo e de vender queijo. Como é que eu faço para entender de pessoas? Então eu vou buscar ajuda, né? No seu caso, é buscar a Josi. Ô, Josi, mas o que é a NR1 e qual que é a função dela, né, no sistema das normas regulamentadoras? Para a gente começar a aprofundar no nosso assunto. Então, NR1, NR vem de norma regulamentadora. O que são essas normas regulamentadoras que a gente está falando aqui hoje? São as normas regulamentadoras a respeito da saúde do trabalhador, tá? Então, lá em 1978, foram criadas as NRs, né? Foi criada uma lei, foi instituído todo esse cuidado com a saúde, né? Com a saúde ocupacional, com a saúde do trabalhador. Então, tem a ver com todo esse universo da saúde ocupacional que a gente já trata dentro das empresas. E a NR1 é a mãe de todas, é a primeira. É aquela que rege as outras NRs, é aquela que vai orientar todas as empresas, independente do porte, independente do tamanho, independente do tipo de serviço, da área de atuação, dos riscos que ali acontecem. Enfim, a NR1 ela é generalizada, ela é a mãe de todas as outras normas regulamentadoras. E aí a NR1, ela vai falar do quê? Ela vai cuidar, zelar pelo ambiente de trabalho. Então, por isso que ela é a mãe de todas, porque ela vai falar sobre, no geral, como que um ambiente de trabalho precisa ser para que não gere riscos de saúde do trabalhador, para que ele não se acidente, para que ele não se machuque, para que ele não tenha doenças, enfim, para que não aconteça comorbidades ali dentro daquele ambiente de trabalho. Maravilha. O que ela passou foi por uma nova redação, que é a portaria 1419 em 2024.
Exatamente. E aí, por que essa NR1 está sendo tão falada atualmente, tão discutida, né, Sara? A NR1, ela passou por várias atualizações desde 1978, ela vem só aprimorando a regulamentação de uma forma cada vez mais cuidar e proteger o trabalhador. E aí, o que aconteceu? Agora, em 2024, houve essa nova redação, por quê? Partindo do princípio que o ser humano é um ser biopsicossocial, não adiantava mais eu falar só de problemas biológicos, ou seja, físicos. Não adianta mais eu falar somente dos riscos de cair, do risco de desenvolver uma LER, do risco de se queimar, do risco de vários desses riscos, né? Do ruído, da temperatura, de usar capacete, de usar protetor de ouvido e tudo mais. Tudo isso está olhando para os riscos físicos, químicos e biológicos. Mas aí tem uma outra questão que ela falava, mas não de uma forma muito clara e explícita, sobre as questões dos riscos psicossociais, entendendo esse ser humano como que os transtornos mentais, depressão, estresse, transtorno de ansiedade generalizado, burnout, que tem a ver com esgotamento emocional, todos esses transtornos mentais não estavam tão explícitos na norma. Então, eles redigiram a norma de uma forma a incluir no levantamento dos riscos ambientais, ou seja, dos riscos daquele ambiente de trabalho, não só os riscos físicos, químicos e biológicos, mas também os riscos psicossociais, ou seja, os riscos do trabalhador desenvolver algum transtorno mental ali naquele ambiente de trabalho. Então, os riscos psicossociais são umas doenças, por exemplo, depressão, ansiedade. Não, os riscos psicossociais são os fatores que podem levar o profissional a desenvolver depressão, estresse, ansiedade, transtorno de ansiedade, burnout e por aí vai. Então, eu tenho uma série de riscos. Por exemplo, eu tenho o risco da empresa cometer assédio moral, assédio sexual, de ter uma pressão sobremedida, né? Uma pressão além dos limites, uma sobrecarga de trabalho. Então, os riscos psicossociais são os fatores que vão levar o trabalhador a desenvolver algum transtorno mental. Ô Josi, e como é que a gente vai fazer isso? Como é que eu vou mapear os riscos? Outra coisa também, Josi, como é que eu identifico isso? Porque, assim, é claro que isso é muito sério, deve ser tratado, né? Eu já vivi em ambiente de muita pressão, eu sei o quanto que isso é arriscado para a nossa saúde mental. Mas eu digo assim também, existem muitos oportunistas, né? Como é que eu meço em você... né? Como é que você mede em mim, que vai ser melhor o meu exemplo, né? Como é que a Josi mede em mim se eu realmente estou ansiosa, se eu realmente estou esgotada, se eu realmente... Ou se Foi legal que você trouxe uma dúvida que é a grande dúvida que está pairando na cabeça de todo mundo. A empresa precisa mapear os riscos daquele ambiente, desenvolver isso. A empresa não está sendo obrigada a diagnosticar problemas de saúde mental que ela já tenha na empresa. Mas ela tem que mapear os riscos de provocar isso. E como é que ela faz isso? Com diagnóstico aprofundado, com uma pesquisa, pesquisando com todos os colaboradores os riscos que ela está correndo nisso. Então, são perguntas, e aí tem que procurar. Por exemplo, eu trabalho com uma técnica para fazer esse diagnóstico que foi homologada pelo MEC. Então, é um questionário, uma bateria de testes, de perguntas, né? Que a gente aplica com
todos os funcionários para mapear naquela seção de iogurte, na seção de leite pasteurizado, na seção de queijos, na plataforma de recepção, pasteurização. Então, em cada setor, quais são os riscos daquele profissional desenvolver algum desses transtornos? Por quê? Porque, por exemplo, vamos supor que um invase de leite Tetra Pak ali, ou de iogurte, que é uma máquina que não pode parar, que tem que trabalhar 24 horas, porque senão perde o leite. Vamos supor que é esse o cenário. Tá. E que daí é de muita pressão, né? É muita, e tem que sair com qualidade, não pode ter erro, não pode ter coisa. E aí eu tenho uma situação de um líder que exige esse desempenho, mas humilhando quem erra, fazendo tratamentos que não são legais, cobrando esse resultado de uma forma humilhante, de uma forma crítica e tudo mais. Agora, a empresa é obrigada a mapear e registrar isso para saber que existe e tomar uma decisão, ou seja, fazer um mapeamento e mostrar para o Ministério do Trabalho, mostrar ali na sua documentação de segurança e saúde do trabalhador que ele fez um mapeamento, registrou que havia isso e qual foi o plano de ação que ele desenvolveu para que isso não se repita, para que os trabalhadores tenham melhor qualidade de vida, um ambiente com mais qualidade, para que ele não adoeça mentalmente. Então, nós vamos fazer, quando eu aplico aqui, eu tenho um diagnóstico homologado pelo MEC, com toda uma estatística, com toda uma previsão de quantos por cento de probabilidade essa empresa tem em assédio moral, em pressão acima do que um ser humano é capaz, metas muito ousadas, muito fora de contexto. Então, tem todos os fatores, tem 10 fatores principais, que estão lá na norma regulamentadora, tudo direitinho, e outros também podem ser pesquisados, mas principalmente esses 10 aí, né, sobre autonomia, sobre qualidade da liderança, sobre assédio moral e sexual. Então, sobre esses fatores que a gente mapeia fazendo essa pesquisa, e a partir do momento que a gente tem esses dados, a gente tem como projetar qual que é a probabilidade do funcionário desenvolver um transtorno mental naquele setor. E aí, o que eu, quanto empresa, vou fazer de treinamento, de apoio, de investimento em comunicação não violenta, de investimento em treinamentos diversos para desenvolver as pessoas e tornar aquele ambiente mais saudável. É sobre o ambiente, não é sobre cada pessoa, cada indivíduo. Muito legal. Me fiz clara? Com certeza, claríssima. Aí, Josi, eu tenho mais duas dúvidas, né, sobre isso. Assim, como é que são os prazos? Lembrando que a gente está publicando esse episódio no final de 2025, né? Já estamos aqui no finalzinho de 2025. Como é que ficam os prazos para as empresas? Como que foi? Em 2024 foi feita a nova redação, falando que a partir de maio de 2025 as empresas já teriam que fazer esse mapeamento, esse diagnóstico e o plano de ação. As empresas entraram, né, pressionaram e tudo mais, não deu tempo de se organizarem, então o governo deu mais um prazo, ou seja, ele já é obrigatório ter, mas em caso de autuação, ou seja, por não ter este mapeamento, você pode ter multas a partir de maio de 2026. Então, a ideia é que a partir de maio de 2026, a partir ali de maio de 2026, os fiscais do Ministério do Trabalho estarão fiscalizando as empresas dentro das normas de segurança ocupacional, de segurança e saúde do trabalhador. Vai ter que ter, no meio de todo o processo de riscos ali, vai ter que acrescentar esse mapeamento que não tinha antes.
E aí, quem não tiver esse mapeamento e o plano de ação, o que a empresa está fazendo para poder prevenir esses riscos, aí vai ser autuado a partir de maio de 2026. É hora de correr. Josi, mas eu falei assim, mas como é que você falou assim que o pessoal não deu conta ainda de se organizar para realizar esse mapeamento? Mas para quem ainda não começou, qual que é o primeiro passo que a pessoa tem que fazer? Que profissional que ela tem que buscar? Porque eu imagino que sozinhos eles vão ter mais dificuldade, O né? primeiro passo é buscar um profissional que faça o diagnóstico. Então, junto em parceria com o setor que trabalha com a segurança e saúde da sua empresa. Então, por exemplo, vamos supor que você tem o SESMIT, né, o setor de segurança ocupacional, interno, dentro da empresa. Ou vamos supor que é terceirizado. Não importa se é interno ou se é terceirizado. É verificar se esse setor, seja ele interno ou terceirizado, tem a qualificação para fazer esse diagnóstico. Se não tiver, aí precisa contratar alguém, por exemplo, igual a mim, que me habilitei para poder fazer esse tipo de pesquisa. E aí a gente aplica a pesquisa, consegue gerar um diagnóstico. Então, por exemplo, a minha pesquisa ela é toda tabulada num sistema, é toda em tecnologia, que vai fazer as projeções de probabilidade desses riscos, né, de gerar o transtorno mental por setor. Então, é buscar dentro do seu setor, seja ele interno ou externo, se já tem as pessoas preparadas para isso, para fazer o quê? O grande primeiro passo, que é o quê? O diagnóstico, o mapeamento. Fez o mapeamento dos riscos, aí você precisa fazer um plano de ação. Porque é igual, por exemplo, eu identifiquei que o pessoal do administrativo pode desenvolver LER porque fica digitando o dia inteiro. O que eu previno para eles não desenvolverem LER? Então, tem o descanso de mão e tem o descanso de teclado. E aí eu providencio esse aparelho para todo mundo. Eu sei que naquela área ali de doce de leite tem uma temperatura super alta. Então, como é que eu previno para que essa temperatura, para que ninguém se queime ali? Ou que dentro da fábrica tem muito ruído, aí coloca. Então, é a mesma coisa para os riscos psicossociais. Então, qual o risco de desenvolver e qual o plano de ação? E o plano de ação normalmente tem a ver com treinamento e desenvolvimento. Então, e aí precisa capacitar principalmente os líderes, Sara. Porque essa questão dos riscos psicossociais, do ambiente de trabalho, acaba que está muito na mão das lideranças. Sim. São as lideranças que tocam o barco. Então, quando você fala de risco de assédio moral, de assédio sexual, de alta pressão, de desenvolver um burnout, de desenvolver um esgotamento mental, de um transtorno de ansiedade por causa de metas muito agressivas e tudo mais, está na mão de quem? Dos líderes. E aí, como a norma já está em vigor desde maio deste ano, entende-se o quê? O governo vai querer o seguinte, um plano de ação que já está sendo executado. Ele não vai querer uma coisa só para inglês ver pintada na parede. E aí vai ter, igual acontece quando ele chega e não vê o equipamento de segurança. A mesma coisa, ele vai autuar você por não ter o equipamento de segurança, que é o quê? Treinamento, desenvolvimento, que é o treinamento tanto sobre a NR1. Então, existe um treinamento de base que precisa acontecer com as lideranças, para que elas estejam cientes desses principais 10 riscos psicossociais, saibam trabalhar com isso e saibam desenvolver um ambiente saudável psicologicamente. Porque você há de ouvir comigo, Sara, por exemplo, quando a gente fala de laticínios, normalmente as lideranças são técnicas, né? São lideranças que sabem muito bem de queijo, que sabem muito bem de iogurte, que sabem muito bem do leite de caixinha ou do leite pasteurizado, enfim, Tetra Pak, enfim. Cada um sabe muito bem tecnicamente, mas eles não são formados para desenvolver um ambiente saudável. É verdade. Então, precisa acontecer nesse roteiro, nesse plano de ação, um treinamento
sobre a NR1, inclusive para as lideranças, e a continuidade disso a partir do momento que no meu diagnóstico eu entendi que o setor de captação de leite é o que mais sofre pressão, por exemplo. O setor de qualidade é o setor que mais, neste laticínios, com esta estrutura, com estas pessoas, esse é o setor mais. Então, o que eu estou fazendo, tem que estar lá no plano de ação, para preparar este líder, esse gestor, para lidar melhor com essa pressão, para saber fazer uma gestão de pessoas mais humana, mais preocupada. Não é também, Sara, uma coisa que é interessante ressaltar aqui, não é sobre simplesmente, então, os gestores vão cruzar os braços e não vão cobrar mais nada de ninguém. Exato. O governo não está falando sobre isso, mas está falando de cobrar com educação, metas que sejam metas alcançáveis, está falando sobre excesso de horas extras, excesso de pessoas saírem, substituir ninguém e o resto fica sobrecarregado. Então, é sobre qual o plano de ação que está sendo desenvolvido, especialmente nos setores que o diagnóstico mostrou que tenha maior incidência de pressão, de rigor de qualidade, e por aí vai. Ô, Josi, você falou que são 10 riscos, né? Que devem ser mapeados. Você tem como citar alguns deles pra gente? Tenho. Vamos falar aí. O risco com assédio moral e sexual, a carga excessiva de trabalho, o reconhecimento e recompensas, né? Como que é o meu sistema de reconhecimento e recompensas? Afinal, todo ser humano precisa se sentir reconhecido e recompensado pelo seu trabalho. O clima organizacional da empresa, como é que é o clima? É um ambiente tóxico? É um ambiente saudável? É um ambiente harmonioso? Autonomia e controle do trabalho. Então, quanto que os profissionais precisam sentir que podem atuar com mais autonomia, sem tanta pressão, ferro e fogo, sem o comando e controle, tão famoso nos modelos de liderança. Pressão e metas, então também é sobre aquelas metas que são inalcançáveis, e aí as pessoas não estão nem dormindo para cumprir essas metas. Segurança psicológica, que é um tema à parte, super importante, fundamental, que é o quanto que eu trabalho num ambiente de muita insegurança e muita ameaça. Conflitos interpessoais e falta de comunicação. Então, quanto que aquele ambiente, aquele setor, aquele lugar tem um conflito, né? Bastante conflito entre as pessoas. E aí, o quanto que se precisa trabalhar o trabalho em equipe com aquela equipe. O quanto que tem falhas na comunicação. Alinhamento entre vida pessoal e profissional. Sim, porque se eu, de repente, coloco meu funcionário para trabalhar domingo a domingo, sem folga, porque eu estou tendo falta de pessoas, então estou sempre colocando para cumprir, mesmo que eu esteja pagando as horas extras, ele não está tendo qualidade de vida pessoal. E a qualidade na liderança, que daí vai envolver uma série de fatores, de temas de uma liderança humana, de uma liderança eficiente, de uma liderança que leva o setor para algo maior. Muito legal. E por que a NR1 está exigindo, né, a gente lidar com esses riscos? Assim, nós chegamos a um ponto, tipo assim, caramba, chegamos num ponto que não tem como adiar, não. Vamos ter que colocar uma norma para ajudar com isso. Exato. Foi isso que aconteceu? Exatamente. A gente vem de um histórico, Sara, de afastamentos por saúde mental no Brasil, por exemplo. A gente vem com um histórico que vinha nos últimos anos em torno entre 170 mil a 200 mil afastamentos por ano pelo motivo de saúde mental. Quando foi em 2023, depois da pandemia, e isso a gente acredita que sim, a pandemia trouxe isso muito mais à tona, em 2023 pulou para 270 mil, e quando foi em 2024, que foi quando teve a redação, a atualização da redação,
foi para 470 mil, um aumento de 68% nos afastamentos por transtornos mentais, ou depressão, ou transtorno de ansiedade, ou burnout, esgotamento, estresse, por esses motivos. Só ficando em segundo lugar nos afastamentos do INSS, só perde para problemas de coluna e de ombro. Nossa e senhora. aí, ela ultrapassou todos os outros riscos físicos biológicos e entrou em evidência. E aí, vamos falar sério, como é que o INSS, a Previdência que já está quebrada, vai dar conta desses 400? E aí tem um detalhe, aumentou de 2023 para 2024 em 68%, e no primeiro trimestre de 2025 já foi atualizado novamente, já aumentou em 26%, se não me engano. Nossa senhora, Então, assim, realmente são números Para você ter uma preocupantes, ideia, né? tem um indicador também da Organização Mundial de Saúde. No mundo hoje, nós temos 1 bilhão de pessoas adoecidas com algum transtorno mental. Ou seja, 1 em cada 8 pessoas no mundo hoje está sofrendo com algum transtorno mental, passando por algum tipo de acompanhamento e tudo mais. E aí, isso hoje, economicamente falando, a estatística mundial é uma perda aí em torno de $1 trilhão por ano por questões de afastamentos. Ou seja, porque esses afastamentos, o que eles provocam? Falta de produtividade, o absenteísmo, que são as faltas, e aí, consequentemente, falta de produtividade, falta de engajamento, tem a rotatividade, que é a troca, as pessoas desistindo daquele lugar porque aquele ambiente estava adoecendo ela e não para ninguém naquele ambiente. E aí, aquele negócio, sabe aquela sujeirinha que bota para debaixo do tapete e ninguém quer ver? Sei. E todo mundo fala, todo mundo comenta que tem um gestor que é assim assado, que naquele setor a coisa é assim assado, mas ninguém faz nada porque aquele gestor é um técnico excelente e ninguém pode mexer porque ele faz o melhor doce de leite do Brasil. Faz o melhor queijo campeão da Espolac, não sei o que, e ninguém pode mexer com aquela pessoa. Mas a pessoa trata todo mundo com tamanha grosseria, com tamanha humilhação, com um monte de coisa. Então, chegou a hora que o governo precisou, não, para tudo, porque as empresas precisam querer olhar para isso. Querer olhar, treinar e capacitar as pessoas, porque nós não damos conta dessa conta mais. Então, realmente, chegou uma hora que o número aí deu um basta. Eu acho, Sara, eu acredito, e vários profissionais que eu acompanho também têm essa mesma crença, vamos dizer assim, que com a pandemia, pós a pandemia, que muita gente foi trabalhar de home office, apesar que o setor de laticínios, né, a área de fábrica não podia parar e tudo mais. Exato. Mas as pessoas conviveram com a morte na sua porta. Todas as famílias perderam alguém por Covid. Não importava a idade, não importava a raça, condição social, gênero, não importou-se nada. Até hoje não se tem explicação por que uns morreram, por que outros não, enfim. Até hoje não se tem uma explicação clara sobre isso, mas a única informação que se tem é que todas as famílias perderam alguém muito próximo da noite para o dia, de uma forma muito rápida, de uma forma muito avassaladora. E ver a morte assim, tão próxima de você e de uma forma tão infeliz como foi, colocou todo mundo para repensar a sua vida. Repensar as suas escolhas profissionais, repensar a sua qualidade de vida, repensar quanto tempo fica no trabalho, mas quanto tempo fica com a família, com os filhos, com o cônjuge, com o pai, com a mãe. Então, deu uma chacoalhada em todo mundo para pensar a vida é mais do que só trabalho.
Então, está todo mundo repensando. E no que está todo mundo repensando tudo isso, aí esses processos ansiosos, depressivos e tudo mais se instauram com muito mais facilidade. Eu não sei se tem a ver, mas eu acho que talvez o boom também de rede social, né, talvez tenha colaborado, né, porque eu falo assim, Há vertentes também que falam muito disso, que nós estamos num momento do tempo que a rede social faz as pessoas se compararem demais umas com as outras, mas acima de tudo, Sara, a gente sabe que existe um índice muito alto de ambientes tóxicos nas existe empresas, sim. de líderes complicados, de excesso de pressão e de meta de uma forma inalcançável, de situações de humilhação, de situações de uma série de coisas que até então, em função da parte técnica e estratégica, ficava se adiando de olhar. E aí agora não dá mais para ter esses fatores contribuindo para o adoecimento das pessoas. Sim. Assim, eu acho muito complicado lidar com tudo isso, né? Pensando nos ambientes, na prática, mas muito necessário, né? Então, assim, igual você falou, eu acho que é um aprendizado que os gestores vão precisar a ter, né? Como é que eu olho para isso, né? Como é que eu cuido disso? Como é que eu aprendo sobre isso de uma forma mais sensível mesmo, de entender que não é uma máquina que eu vou lá e aperto um parafuso, que eu ligo, né, um botão. Exatamente. É isso, né? Sarah, e assim, e toda vez que a gente vê, né, fala assim, quando a gente vê, eu falo muito isso no nosso setor, então, se você perguntar qualquer pessoa do nosso setor, ele vai falar, dificuldade de mão de obra, mão de obra virou um problema. Mas o número de pessoas diminuiu? Né, assim, ou as pessoas estão tendo mais escolhas de ambientes, né? Por mais que às vezes ela não crie uma carreira, né? Às vezes ela fique pouco tempo, mas as pessoas estão vivendo ciclos muito curtos, né? E eu acho que talvez muito por causa disso aí, não tá bom, a Josi me tratou mal, hoje de manhã eu não volto não, né? E a pessoa tá errada, né? Agora, né, como é que a gente chega nesse equilíbrio? Igual você falou, não significa que eu não vou ter metas, né? Uma empresa, se ela não tiver metas, ela não sobrevive. Não sobrevive, né? Exatamente. Equilibrar isso, né? Porque, assim, igual eu falei no início, é um monte de oportunista, é um monte de gente que todo mundo vai falar, eu tô ansioso, tô depressivo, tô triste, né? Tô cansado. Sara, eu tenho uma palestra que eu tenho desenvolvido em algumas empresas que vai falar sobre a NR1 como uma oportunidade. Que é o quê? Se eu tenho uma empresa que segue a NR1, que implementa programas de cuidado com a saúde mental, que mapeia os seus riscos, que treina os seus líderes, que desenvolve as pessoas, eu vou ter uma chancela de oportunidade muito grande de reter talentos, que é o que tanto se reclama hoje. Por quê? Porque os profissionais vão estar optando pelas empresas que estão zelando por isso, que estão fazendo alguma coisa. Então, assim, inclusive tem uma discussão no Ministério do Trabalho de ter um selo da empresa que é a cuidadora da saúde mental. Então, está em discussão isso, né, deles estarem desenvolvendo esse selo, para ter, tipo, o Great Place to Work, né? Esses selos de qualidade de ambiente de trabalho também. Então, assim, o governo está pesquisando sobre isso, inclusive, para implementar esse selo da saúde mental. Então, é uma oportunidade que as empresas têm de aumentar a sua produtividade, aumentar o seu engajamento e nível de pertencimento, diminuir o absenteísmo, diminuir o presenteísmo, que é aquela pessoa que está presente, mas não está presente, né? Ela está só ali de corpo presente, mas não está trabalhando. Por quê? Porque as pessoas vão se sentir valorizadas, as pessoas vão se sentir reconhecidas, cuidadas. Então, é olhar, sair desse lugar, isso é mimimi, isso é reclamação, isso é não sei o quê, e entrar para um outro que é o quê? Os melhores profissionais, comprometidos, leais, responsáveis, produtivos, vão querer trabalhar nas empresas que estão seguindo isso a risco. E aí, assim, a gente vai para outros
tópicos, né, de uma empresa. Por exemplo, né, uma coisa que a gente tem visto muito mais o povo explorar é a cultura, né? Qual que é a cultura da minha empresa? Aí tem todos os trabalhos que o pessoal está fazendo em cima de ESG. Então, assim, é um monte de oportunidade que você tem de realmente parar, refletir, olhar para o seu negócio, né, e falar, olha, o quanto que eu preciso de pessoas dentro do meu negócio, né? Se eu preciso para executar o meu negócio, eu preciso de tantos por cento, preciso de ser pessoas, né? Como é que eu cuido da manutenção dessas pessoas? Porque eu tenho uma manutenção de equipamento, né? Que é um negócio muito sério. É isso, eu tenho a manutenção de equipamento, eu tenho os equipamentos de segurança de risco físico, e agora eu tenho os equipamentos de saúde mental, entendeu? Tem a Isabela, eu esqueço o sobrenome dela, que é uma ex-jornalista da Globo, ela até usa o termo EPIs da saúde mental. Então, são os EPIs, né? É o capacete, isso aqui vai ser o quê? E aí tem também, Sara, essa cultura dentro da empresa de estimular o cuidado com a saúde mental. Vai fazer CIPAT, vai fazer a semana de conscientização, e o quanto que eu trago esse assunto, o quanto que eu dou possibilidades para os meus funcionários se cuidarem efetivamente. Então, quanto que eu tenho um plano de saúde que tem psicólogo, que tem psiquiatra, que tem tudo isso? O quanto que eu ofereço, né, um plano de saúde, o quanto que eu ofereço treinamentos, o quanto que eu estimulo essa questão do cuidado físico mesmo, né, da atividade física, que a gente sabe que é uma coisa que promove muito a saúde mental também. Então, o quanto que as empresas estão cultivando uma cultura da saúde como um todo, olhando para aquele ser humano que eu te falei, biopsicossocial. Então, nós, seres humanos, não somos somente biologicamente falando a parte física, mas tem a questão social e tem a questão emocional. Então, tudo isso é saúde. Saúde não é só a ausência de doença. Saúde é um estado que tem a ver com o seu corpo inteiro funcionando, inclusive a nossa cabecinha aqui, nosso cérebro, né? É verdade. Josi, para as empresas, né, que não se adaptarem, né, quais que são as consequências que elas vão ter? Assim, você falou de multas, né? Mas você tem noção assim de que valores que podem ser essas multas? Não, porque assim, ainda não está explícito, tá, na normativa, os valores das multas, como que vai ser em relação à quantidade de funcionários, vai ser em relação... Essas multas ainda não foram estipuladas, mas o que já se comenta muito é sobre a questão do problema da reincidência. Se a empresa, por exemplo, eu prefiro, porque pode ter um empresário que vai falar assim, eu prefiro pagar a multa, não vou mexer com nada disso. Eu não vou fazer com nada. Vou pagar a multa. Mas a reincidência, aí o fiscal, quando você cai no fiscal e o fiscal vê um problema, acabou. Ele vai querer ir lá sempre, né? Vai adorar voltar lá. Então, ele vai voltar lá para ver se você fez. E aí, na reincidência, vai ser igual aos outros riscos físico, químico, biológico, que pode, às vezes, até tirar a sua licença de operação. Porque quando os outros riscos, por exemplo, se eu venho aqui hoje, ninguém está usando capacete, por exemplo, e precisa usar. Aí eu venho de novo, não está usando. Eu venho de novo, não está usando. Daqui a pouco eu não estou tirando a sua licença de atuação. Sim. Vai ser a mesma coisa. Se o repeteco continuar, se toda hora eu vou lá e você não trabalha com esse risco, pode ser que a multa só aumenta e, consequentemente, acontecer igual, e vai ser o mesmo mecanismo dos outros riscos físicos, químicos e biológicos. Jô, sabe o que eu tô pensando aqui? É que, assim, o quanto que as empresas precisariam de ter profissionais, ou, por exemplo, de ter um profissional treinado para poder conseguir identificar mais fácil. Porque, às vezes, o RH,
ele fica muito focado ali, né, nos processos básicos ali que as empresas têm, mas não tem uma pessoa ali para poder, olha, né, deixa eu conversar com você, deixa eu prestar atenção, porque às vezes você tem um número de atestado muito grande, você podia ter tomado uma decisão antes de virar um afastamento, antes de ter acontecido aquele tanto de falta, ou às vezes como é que chamou? Presenteísmo? Como é que chama isso? Presenteísmo, né? Que a pessoa presente, mas não está fazendo até nada. Foi e bateu ponto, mas não rendeu nada. Né? Então, assim, o quanto as empresas teriam que, às vezes, ter um profissional ou ter uma pessoa que fala assim, olha, caramba, né? Eu vou... A Josi vai treinar uma pessoa aqui da minha equipe para me ajudar a identificar isso. Porque às vezes você identificando mais rápido, né, sendo sensível, mais sensível a essas pessoas, você consegue às vezes destinar mais rápido para um tratamento. Sim, você às vezes uma conversa, às vezes um bom diálogo, né, já melhora. Mudar a pessoa de horário, de setor, de não sei o quê. Porque assim, às vezes a empresa, na verdade, Sara, já tem todos os dados ali na palma da mão com o departamento pessoal. É pegar os dados e querer olhar para eles. Quando eu te falei que esconde debaixo do tapete, você está vendo que você está gastando muito com rescisão, que ninguém está parando na empresa. Você está vendo ali que está tendo muito afastamento, e com isso, INSS, e aí o seu indicador, tem um fator, né, previdencial, lá tem um fator que, dependendo do seu número de acidentes ou número de afastamentos, você paga mais imposto, né, ou menos imposto sobre a folha de pagamento. Então, você está vendo que esse seu fator dessa incidência desse imposto está só aumentando e não está fazendo nada. Então, chegou a hora de sentar com o seu departamento pessoal e não ser só a geração de folha de pagamento, mas ser alguém que gere os números e faça uma análise desses números de uma forma qualitativa, de uma forma estruturada, para que se tome decisões em cima desses números. Não dá mais para empresas terem só o departamento pessoal gerando folha de pagamento. E cumprindo as normativas da lei. Não dá mais para ser assim. Eu preciso ter uma visão além, uma visão mais ousada, uma visão que olhe para esses números e traga para os números do negócio. Eu vou fazer um planejamento estratégico da empresa, eu tenho que levar ali os números de absenteísmo, de rotatividade, de turnover, de afastamentos. Eu tenho que trazer todos esses dados para o meu planejamento estratégico e ser um indicador. Eu preciso ter esses indicadores no meu planejamento estratégico também. É muito legal você falar isso, porque assim, às vezes quando a gente fala da norma e dos riscos psicossociais, parece que a gente tá só romantizando as coisas aqui. Ai, meu Deus, inventaram mais um trem para fazer, né? E aí quando você fala assim, quando a gente fala de impacto financeiro, quando a gente fala de indicadores, quando a gente fala de dinheiro, né? O que isso está me gerando de prejuízo, né? Qual que é o impacto que isso está causando na minha empresa? Em 2025, o que eu tive de afastamento, o que eu tive de INSS, o que eu tive de rescisão, né? Deixa eu analisar tudo isso aqui, deixa eu reavaliar o meu corpo aqui de pessoas, né? As minhas pessoas que estão aqui comigo. Então, assim, é muito legal, sabe? Eu acho que é muito enxergar, igual você falou, né? É muito enxergar como uma oportunidade de falar, olha, agora eu tenho essa norma que eu preciso de cumprir, né? E aí analisar o que já aconteceu comigo durante esse ano, né? Ou durante algum período que ele quer. Aconteceu isso, isso, isso. Olha, a gente já tem esses pontos aqui que a gente tem que ficar atento, né? Então já vamos, né? Então igual você falou, já tem todas as informações, só que às vezes elas estão ali debaixo do tapetinho e a gente não está olhando. Só assinar contra-cheque, entendeu? Mas pegar esses dados e transformar em alguma coisa. Hoje, inclusive, poxa, a gente tem inteligência artificial, a gente tem aplicativos, sistemas. Hoje é muito mais fácil para qualquer laticínio ter acesso a sistemas de produção de números e análise de dados. Então, é pegar essa análise de dados e fazer uma análise de dados com os dados de pessoas também. Porque, às vezes, fica muito focado lá no custo da fábrica, no desperdício do leite, no desperdício do açúcar, no desperdício dos ingredientes, mas não olha para o desperdício com pessoas, que é o que nível alto. Poxa, por que aquele setor ali está sempre tendo rescisão, está sempre mandando embora? Como é que esse setor
está lidando com essas pessoas? Por que está sempre tendo um desligamento ali? É sempre naquele setor. Então, o custo, na verdade, alto que eu estou tendo de produção tem a ver realmente com o desperdício ou tem mais a ver com o desperdício de mão de obra? Porque não para ninguém. E o treinamento, e o que você gasta para treinar um novato? E o investimento que é até que a pessoa adere e tudo mais. Será? E aí é que eu trago para reflexão, Sara, o que sai efetivamente mais barato? O que é um investimento melhor para a empresa? Remediar ou prevenir? Prevenir, né? Entendeu? Porque a gente sabe muito bem que é muito mais fácil eu cuidar da minha saúde muito bem e fazer os preventivos e fazer meus check-ups e tudo mais, do que de repente parar na emergência do hospital infartando. E aí a conta do hospital vem daquele tamanho. É a mesma coisa. Se eu tenho uma rotatividade baixa, se eu cuido dos meus colaboradores, se eu tenho um ambiente de segurança psicológica, se eu tenho um ambiente saudável e tudo mais, eu não vou ter rotatividade, eu não vou ter falta, eu não vou ter absenteísmo, eu não vou ter turnover, tudo isso. E outra, né, Sara? Pessoas felizes trabalham muito melhor. É verdade. Muito melhor mesmo. Hoje você já até falou aí, inicialmente, quais que são os passos, né, práticos aí para quem quer implementar. Para quem quer implementar, não, ninguém tem que querer, né? As pessoas ela pode aceitar o risco, né? Não tem como fugir mais. Mas o que seria, né? Você falou que primeiro é se atentar aos 10 riscos, né? Fazer esse diagnóstico, procurar. Então, a primeira coisa é o diagnóstico. De repente, então, né, ligar para a pessoa que já olha, quem que é a pessoa que cuida aqui da minha saúde ocupacional, né? Exatamente. A empresa, ó, já vamos está olhando para o meu PGR, que é o Programa de Gestão dos Riscos, para atualizar ele para essa atualização da norma. Então, eu vou atualizar meu PGR com essa parte que ele com certeza já tem a outra parte. A do capacete, a do fundo protetor de ouvido, os outros já está tudo lá. Então, eu preciso agora atualizar. Então, no que eu vou atualizar, o que eu vou fazer? O diagnóstico. Faço o diagnóstico, faço o mapeamento. Fiz o mapeamento, então eu entendi que esse setor aqui tem X% de desenvolver estresse, ansiedade, depressão, burnout, não sei o que. Cada setor. Aí eu preciso parar, sentar a alta liderança com a equipe de gestão, seja interna, externa, contratada, seja comigo, seja com alguém interno, e fazer um plano de ação. Qual o plano de ação para evitar? O que nós precisamos fazer? Nós precisamos mandar esse gestor para um tal treinamento de liderança, precisamos trabalhar comunicação não violenta, precisamos trabalhar trabalho em equipe, porque a equipe está brigando demais, então vamos fazer um treinamento de trabalho em equipe. Então, faz esse plano de ação, coloca ele como um bom plano de ação, ou seja, as ações com datas, com prazos, com indicadores, e anexo tudo isso na minha documentação. Então, e aí, a partir do momento que eu tenho o plano de ação, começar a executar. Mas o principal é fazer o diagnóstico, fazer o plano de ação e fazer um plano de ação sem fantasia, né, Sara? Que você possa cumprir depois. Realmente, que dê para cumprir, né? Porque depois, por exemplo, fiscal vai lá a primeira vez e viu que tem o plano de ação para os treinamentos, que tem os riscos mapeados e tem lá os treinamentos. Beleza. Aí daqui 6 meses ele volta lá e vai olhar. Aí ele vai querer ver daquele plano de ação que foi feito. Não, às vezes a pessoa acha que ela escreve um plano de ação muito bonito, né, para poder ficar muito bonito. Não, eu vou ter aqui uma sessão de terapia para cada colaborador meu 2 vezes por semana. Imagina, né? Mas não é por aí. E outra, tá? Foi legal você ter dado esse exemplo, Sara, porque eu já vi gente comentando assim, então agora nós vamos ter que pagar terapia para o funcionário? Não é sobre isso. Vamos falar de novo, prevenção, prevenir é melhor do que remediar. A terapia é um processo de remediar um problema que já existe. Então, você vai manter aquele líder que humilha as pessoas
e vai pagar a terapia para o seu funcionário para ele ir lá desabafar a humilhação toda semana? O que é mais fácil? Resolveu o problema, né? A terapia já é remediar. Então, não é sobre pagar terapia para todo mundo, é sobre evitar que aquele cara precise de terapia. Muito legal. Ô, Josi, mas tá bom, né? Nós estamos falando aqui num ambiente mais ou menos ótimo. Mas e quando eu tenho resistência cultural? Limitação de recurso? Como é que a gente fala para esse povo? O que dá para ele fazer? Porque às vezes você tem um dono, né? Vou dar um exemplo escroto, né? Um dono com uma resistência, né? Ah, não, isso não é assim, né? Uma geração muito diferente do que a gente está lidando agora. Mas às vezes você tem um gestor ali que entende, conhece os riscos, igualmente ele conhece os riscos do Ministério, né, da Agricultura, ele sabe que ele tem que andar na linha, senão realmente fecha o negócio, né? Enquanto não colocar nos eixos, não pode voltar. O Ministério do Trabalho não é diferente. Mas aí como é que ele... Mas ele também tem, às vezes, um diretor que é resistente, ainda por cima tem uma limitação de recurso, ainda tem um diretor que ainda limita o recurso dele. Mas ele sabe que tem que fazer. Como é que faz essa situação? Que não tem dinheiro para contratar a Josi, não tem, às vezes, uma empresa muito... Aí eu posso treinar um profissional que eu tenha para ele ser aplicado. Então, quem que eu tenho de RH aqui? Lembra daquela, no outro podcast, nós até falamos, você até me perguntou e falou assim, Josi, eu já sei a resposta. Que era sobre qual o tamanho de uma empresa para ter que ter um RH. Se eu tiver eu, né? Eu falei, tem funcionário, nem que seja por hora, um consultor de RH que vai lá algumas horas, que te dá uma assistência para os gestores, é a mesma coisa. Então, eu preciso ter alguém que é responsável pelas pessoas e vou investir, pelo menos, no treinamento dessa pessoa para ela poder aplicar tudo. Eu falo, Sara, que assim, um negócio, para ele ser viável, ele tem que dar conta de ter um marketing que vende os meus produtos com uma margem que banque as minhas obrigações. É verdade. Então, o que está acontecendo? Aí vai voltar aqui a Josi economista, tá? Dos meus tempos de supervisora administrativa financeira, de análise de custo, de formação de preço de venda. Eu estou formando meu preço de venda correto? Porque o meu preço de venda tem que incluir todos os meus custos obrigatórios, inclusive com RH. Agora, o quanto que eu estou... mas aí não vai aguentar esse preço de venda lá na frente. Então, vamos trabalhar marketing, vamos trabalhar imagem. Então, vamos rever produto, vamos pedir consultor da indústria de ingrediente para vir e revisar o nosso produto, o nosso processo. Porque eu ia te falar exatamente isso, mas eu ia falar assim, tá bom, Josi, eu vou colocar todos os meus custos aqui, mas eu não vou vender, e aí? Você vai comprar meu produto todo? Aí ele tem outro problema, né, Josi? Com certeza, se ele tá nesse ponto é porque ele tem outro problema, né? Claro que existe um monte de fases de mercado durante o ano, mas um ano não pode ser, ele não pode ser um ano inteiro ruim. Em alguma época, né, ele conseguiu equilibrar ali os custos dele com as despesas, né? Entender que isso é um investimento. É igual investimento numa máquina, é igual investimento numa peça, é um investimento em pessoas. Que vai trazer retorno. Se eu invisto em pessoas, eu tenho retorno. Se eu não invisto em pessoas, eu vou ter só dor de cabeça com pessoas. Eu acho que a gente nunca viu, né, alguma empresa falando, nossa, investi em treinamento, em desenvolvimento aqui do meu pessoal e não valeu a pena. Eu nunca vi alguém falando isso, não. E aí, se existe, porque talvez vai existir sim, Sara, eu não defini uma coisa que eu faço muito aqui com meus treinamentos, que é definir quais são os indicadores. Quais são os indicadores para esse treinamento? Eu quero fazer o quê? Eu quero que essa equipe de vendas aumente venda. Eu quero que essa equipe da fábrica que produzia em 1 hora passe a produzir em 55 minutos e aceite o novo processo que nós estamos implementando. Então, é um treinamento buscando o quê? Qual o impacto de indicador? E aí fica um recado para os RHs.
na hora de levar isso para a mesa da diretoria, da direção, dos donos e tudo mais, precisa falar em indicadores de negócio. Nós vamos investir nesse treinamento para ter um indicador de aumento de produtividade, por exemplo, para ter uma redução das horas de trabalho para fazer esse processo. Para ter um aumento da qualidade, porque nós estamos só tomando pau lá na hora que vai lá para a qualidade. E aí o produto, né, é rejeitado e tudo mais. Então, quais são os indicadores que vão falar para mim que esse treinamento foi bom ou não foi bom, deu resultado ou não deu resultado? Você falou uma palavra aí durante o nosso papo, que foi comunicação. Lá no início você falou assim, que um dos problemas é comunicação. E é engraçado, né? Eu acho assim, se eles começarem a prestar atenção nisso, a quantidade de erros, de problemas que podem ser, né, eliminados por conta de comunicação, né? E assim, a gente fala tanto disso, e aí todos os dias eu falo aqui, desculpa, né, em todos os lugares que a gente vai, comunicação é sempre um problema, né? Eu falei, mas a Josi entendeu o que eu falei, o que eu quis dizer, né? Entendeu? Assim, é muito difícil. Uma coisa é eu falar, outra coisa é você escutar, outra coisa é realmente você entendeu. E assim, por que a gente tem tanta dificuldade ainda, sendo que a gente fala em canal de comunicação para todo lado, e a gente tem muita dificuldade de fazer o básico. Eu falo assim, ô Josi, eu estou te perguntando aqui o que é NR1. Você entendeu o que é NR1? Ô Josi, vamos confirmar aqui. Eu te perguntei o que é NR1, você me respondeu NR1, agora a Josi pergunta para a Sara, ô Sara, você realmente entendeu? Repete para mim agora o que é NR1. Não é assim, por que a gente tá com tempo tão escasso que a gente não pode nem comunicar bem? E isso acabou virando um problema que pode gerar riscos psicossociais? Sim, exatamente. Essa questão da comunicação, lembrando que a comunicação, muitas vezes a gente comunica da forma que gostariam que comunicasse comigo. Mas, na verdade, eu preciso me comunicar da forma que aquela pessoa, que o ouvinte, melhor interpreta. Tanto que eu gosto muito da perguntinha, ao invés de você perguntar no final, fulano, você me entendeu? É perguntar, fulano, eu me fiz claro? Eu me fiz clara para você? As palavras que eu usei, a forma como eu falei, ficou claro para você? Porque a linguagem do outro, e muitas das vezes a gente fala de um jeito, por exemplo, às vezes eu tenho uma pessoa que um líder, por exemplo, né, um coordenador técnico ali, que é muito objetivo, muito prático, muito rápido, que gosta das coisas muito objetivas e rápidas. Mas eu tenho um funcionário que, às vezes, ele precisa saber o passo a passo bem explicadinho. E aí, como esse líder não tem paciência quando os outros chegam para ele explicando o passo a passo, ele acha que todo mundo é objetivo que nem ele. E aí sai falando de qualquer jeito. Então, por isso que é esse olhar para a pessoa, né? Para o ouvinte. Quem está recebendo essa mensagem é uma pessoa como? Eu conheço essa pessoa? Por isso, aí é que entra o trabalho de desenvolvimento de líderes que conheçam efetivamente os seus funcionários, que conhece o perfil dele, que conhece o estilo de comunicação dele e comunica no estilo de quem recebe a mensagem. E não no meu estilo de falar único, absoluto e melhor do mundo. Porque não vai ser. Não, e assim, e quanto mais... Aquele negócio a comunicação, lembrando do telefone sem fio, né? É até difícil falar telefone sem fio hoje, porque os meninos não vão nem saber o que é isso, né? Exatamente. Mas assim, se eu falei pra Josi e ela entendeu só a metade do que realmente é a NR1, ela não conseguiu expressar tudo que a norma significa, como é que ela vai passar isso pra frente? Ela vai passar isso pela metade. Se ela também não foi clara nem na metade que ela aprendeu, a outra pessoa vai entender a metade da metade. E aí, né? vira um telefone sem fio, né? Quando chegou lá, a única coisa que a pessoa entendeu era N. Eu sei que tem um N aí pra gente trabalhar, né?
Mas Exatamente. a gente tá brincando aqui, fazendo essas comparações toscas aí, só que é muito sério. Eu falo assim, caramba, né? Por que que a gente tem preguiça? É falta de conhecimento? É falta de entendimento? É falta de educação? Por que que a gente comunica mal, né? Pois é. E às vezes é sobre isso, é sobre porque a comunicação, ela precisa ser personalizada. Não é o meu Exato. estilo de comunicação, mas o estilo de comunicação. E aí eu preciso ser muito adaptável. E essa Uhum. adaptabilidade, essa flexibilidade, é um dos talentos mais requisitados desse novo mundo que a gente está. Que é É. flexibilizar a minha linguagem, a minha comunicação, a forma como eu recebo também determinadas informações e feedbacks. Então, É, que essa são os perfis. flexibilidade. Me lembra uma coisa, Gilson, não tem nem muito a ver, mas são os perfis. Eu sou executor ou eu sou. É perfis, Por né, que a exemplo, gente. a gente tem os perfis comportamentais, tem Isso. várias estruturas e teorias, mas tem a Ah, teoria, uma das mais famosas, que é a do DISC. O ah, DISC vai falar que eu posso ser uma pessoa de dominante ou executora, que é uma aham. das ferramentas mais famosas hoje no Brasil, vai usar esse nome, ou Uhum. o I de influente, então, ou comunicador, então uma pessoa mais Uhum. comunicadora, mais influente de pessoas, ou eu tenho uma pessoa que é mais estável, que é a planejadora, ou uma pessoa mais analista, que é a analítica, que são perfis, estruturas comportamentais e inclusive de fala, inclusive de comunicação, e inclusive de forma de ser liderado, de ser motivado, de ser engajado. Então, por exemplo, quando a gente aplica num processo de desenvolvimento de liderança esse tipo de mapeamento de perfil profissional comportamental, acaba que as pessoas têm acesso a esse tipo de informação e vão se comunicar das formas mais diversificadas para saber comunicar com cada um. Porque sabe que o dominante, que o executor, vai preferir uma comunicação mais rápida, mais prática, mais objetiva, mas que Uhum. o planejador, por exemplo, o estável, vai precisar de mais um passo a passo, de uma explicação mais passo a passo, mais Uhum. detalhada. E tá tudo bem, não tem errado, não tem certo, não tem melhor e não tem pior. Cada um vai ter vários benefícios, várias coisas boas e incríveis para entregar para a empresa, sendo quem ele é. Agora, ele precisa ser respeitado sendo quem ele é. E de respeitar o outro também, né? Não é E porque respeitar o eu outro, ser tenho um respeitado e perfil. respeitar. Não é Exatamente, é porque uma eu via tenho de mão dupla. não é porque eu tenho o perfil de comunicador, que eu tenho que entender que todo mundo é comunicador, né? Exatamente. Ô, Josi, já passou mais de uma hora e parece que tem só 10 minutos que a gente tá aqui, né? Meu Deus do Nossa, céu. Mas eu queria pra gente encerrar não, porque, né, fica a porta abertas aqui pra você vir quando você quiser. Eu sei que acho que em 2026 vai ter bastante dúvidas sobre esse assunto, então quem sabe a gente vai. pode fazer, né, um outro episódio aprofundando um pouco mais, de repente até Aham, trazendo dúvidas aqui da nossa audiência. Mas eu queria que legal. você deixasse pra gente, né, uma mensagem estratégica aqui para os nossos empresários, né? Pensando nos nossos gestores, diretores aí de laticínios, que ele deve levar aí do nosso papo. Eu já vou deixar aqui a minha dica que eu aprendi com você, que é as dos indicadores, entendeu? Eu achei fantástico isso, sabe? Porque aqui a Aham, gente tem uma audiência de pequenos, médios, grandes laticínios e às vezes ele enxerga assim, é muito fácil pro grande fazer, né? Que ele já tá todo setorizado lá, já tá tudo separadinho, certinho. Mas para mim aqui é muito difícil. Mas às vezes não, às vezes se ele parar e der uma olhada ali nos números dele, ele já vai conseguir ter bastante resposta, né? exatamente. Eu fui uma gerente administrativa financeira, gerente geral, de empresas que não tinham RH. E Uhum, analisava esses números e atuava como um RH. uhum, Então, às vezes, aquela pessoa que já analisa o número do custo de produção, eu vou também olhar o custo da mão de obra. Eu vou uhum. também acrescentar mais esses indicadores na minha análise. Mas o que eu acho que desse papo, para mim, o que é mais importante e que eu venho levando nas palestras de conscientização sobre a NR1, Sara, é o quanto que a NR1 é uma oportunidade. Tá, Sabe, o legal. quanto que é uma Uhum, oportunidade de você, além de se adequar fiscalmente falando, né,
pela normativa e tudo mais, para não pagar multa e etc. Mas uma oportunidade de sanar esse furo no balde, vamos dizer assim, essa água gotejando que está aí nos laticínios de todo quanto é lado que a gente conversa e fala que meu problema, mão de obra não para, eu não acho gente para trabalhar comigo, o pessoal não está engajado, o pessoal não está motivado, o pessoal não está tendo muito turnover, né? Ninguém para aqui dentro. Tem esse furo nesse balde e aplicar NR1 ao pé da letra, fazer realmente com que você tenha um ambiente de trabalho saudável, vai fortalecer e muito a sua cultura organizacional, os seus resultados, a sua produtividade, e o impacto vai direto nos indicadores, como você falou, sabe? O impacto é direto no aumento de produtividade, na redução de desperdício, na redução de custo, é sobre isso que nós estamos falando. Então, é enxergar a atualização da NR1 como uma oportunidade de olhar para as pessoas diferentes, ter um ambiente muito mais saudável para todos, inclusive para os proprietários, para as proprietárias, que vão ter muito mais saúde e qualidade de vida se não tivesse um monte de problema de pessoal para ter que lidar. É verdade, verdade mesmo, Josi. Ô, Josi, eu acho que a gente pode realmente voltar aqui, né, em um outro momento, até mesmo trazendo exemplos, né? Eu acho que assim, a gente já, acho que se a gente buscar por aí, já tem um monte de empresas fazendo um monte de trabalho legal, inclusive laticínios, né, muito bons, né, fazendo várias ações com pessoas, a gente vê no LinkedIn, se a gente abre o LinkedIn, a gente vê vários exemplos, mas eu acho que a gente podia fazer isso, né? Falar, olha, vamos falar hoje sobre todas as oportunidades que tem, né? Como é que você pode trabalhar, quais os exemplos, os resultados que já estão surgindo, né? Eu acho que vai ser bem legal, né? Pra gente mostrar que, né, a oportunidade que você acabou de falar, ela vai trazer resultado e a gente pode mostrar, né? Como é o retorno sobre investimento, né? Exatamente. Que ele vai investir nisso aqui e a gente já pode mostrar alguns retornos que a gente já acompanhou, né? Igual você que está muito por dentro disso aí, já tem acompanhado. Sim, legal? Vamos continuar essa conversa, com certeza. Então, porque quanto mais a gente multiplicar isso daí, Sara, mais qualidade de vida na vida como um todo da nossa sociedade a gente vai ter, né? Com certeza. É uma vida melhor para todos nós. É verdade, Josi. A gente não pode esquecer, né, que todos os dias a gente encontra com pessoas, a gente é pessoas, a gente convive com pessoas, né? E quanto mais em harmonia o ambiente está, né, melhor, igual você falou, a gente trabalha muito mais, a gente trabalha muito melhor, não é sobre querer explorar, né? Não, eu quero que a Josi, eu quero esgotar tudo que a Josi pode me entregar. Mas não, eu quero que a Josi faça uma entrega. Mas eu quero que ela vá embora feliz, eu quero que ela volte no outro dia com vontade de voltar, né? Eu acho que é isso, muito isso que a gente quer, né? Exatamente, é sobre isso. Josi, espetacular, viu? Eu realmente não vi passando aqui, ó, 1h e 45 minutos e parece que foi só 10 minutos. Que papo delicioso, viu? Ai, que bom, Eu adorei. Também adorei esse bate-papo. É um assunto que me move muito, sabe? Porque está vendo uma forma de chegar mais próxima das empresas e fazer essa mudança que se faz tão necessária nas nossas empresas. Verdade. E que não é difícil, que não é esse bicho de 7 cabeças, mas sim uma oportunidade gigante para as empresas aumentarem sua eficiência. Verdade. Ô, Josi, para quem quiser acompanhar o seu trabalho, para quem quiser falar com você, onde que o pessoal acha você? Então, podem ficar muito à vontade nas minhas redes sociais, é Josi Guimarães, DHO. Tanto no LinkedIn quanto no Instagram, fiquem bem à vontade para me procurar, mandar uma mensagem. Se quiser bater um papo sobre os riscos psicossociais, a gente pode fazer uma prévia desse diagnóstico, inclusive, tá, Sara? Então, você que tem um laticínios pequeno e tudo mais, está aí com dificuldade, ou mesmo um médio maior, quiser bater um papo mais estreito, a gente passa os 10 riscos psicossociais, a gente avalia uma prévia do que seria esse diagnóstico, é muito tranquilo a gente bater esse papo, e sem contar que a gente pode também estar levando palestras, né, para conscientizar as lideranças e tudo mais.
Então, fiquem muito à vontade, porque o conteúdo é muito extenso. Então, o que não tiver ficado claro, que eu não me fiz claro aqui, me procurem lá no direct, tanto do Instagram quanto do LinkedIn, que vai ser um prazer aí, Josi Guimarães, DHO, vai ser um prazer falar com vocês. Nós vamos deixar as descrições aqui as suas redes aqui nas descrições, e aí o pessoal pode te chamar lá. Ô, Josi, mas assim, para quem não sabia nada, eu acho que já foi um episódio extremamente esclarecedor, viu? Muito, muito obrigada mesmo, né, por vir aqui novamente, por compartilhar o seu conhecimento com a gente, por disponibilizar esse tempo seu aqui, né, para rechear aqui o Papo de Laticínios com um conteúdo maravilhoso. Muito obrigada mesmo, né, por esse momento que você está doando aqui para todos nós. Eu que agradeço de coração aí o convite, Sara, e é sempre um prazer gigante estar no Papo de Laticínios, eu que já trabalhei em laticínios também, então para mim é um prazer enorme estar contribuindo com essa área que eu gosto tanto, que eu sou tão fã, assim. Obrigada, Josi. Um abraço carinhoso aqui, né, meu e do Papo de Laticínios para você. Um abraço, querido. E, pessoal, para vocês não perderem nenhum episódio do Papo de Laticínio, vocês podem se inscrever agora no nosso canal. Só procurar por Papo de Laticínios lá no YouTube, se inscrever, acionar o sininho para vocês não perderem nenhum episódio. Toda segunda-feira tem um episódio novinho lá no ar. Um beijo para vocês e até a próxima semana.